Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, assim seja. Católicos do meu coração, espíritas e evangélicos, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa, prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, com a bênção do sábio arquiteto do universo, o Pai das luzes, o grande Criador, o Senhor dos exércitos de Israel. Que a bênção vos envolva neste dia chamado hoje, quarta-feira do sobrenatural, quarta-feira da glória, quarta-feira do santo óleo, quarta-feira do batismo com o Espírito Santo, quarta-feira de um derramamento sobrenatural, com a presença da Trindade augusta e divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Que este dia seja uma virada de página, para começar a contar uma nova história. Uma história de alegria, de felicidade, de realizações, de comunhão entre a criatura e o Criador. Que este dia seja abençoado por Deus. Hoje é dia 16 de agosto de 2023. E nós estamos aqui formando a maior corrente espiritual do Brasil, por que não dizer da terra. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, estamos pela Rádio Cultura da Bahia, estamos pela IDE em Sinai, estamos pela Voz da Bênção, estamos pela Rede Dias Dávila, estamos também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, por todas as redes de comunicação conectadas com a internet, falando para a América Central, América do Sul, Brasil do Iapoque ao Chuí, para a África, para a Europa, para a Ásia, para a Oceania. Estamos sendo ouvidos e assistidos lá no Oriente, lá na Turquia, lá em Israel, lá no Egito, lá nas Filipinas também. Temos é que levantar as mãos e dizer: um povo de fé, um povo destemido, um exército valente. Deus está levantando para fazer e fazer acontecer uma obra sobrenatural. Este é o programa que o Brasil passou a amar, a acompanhar e a contribuir. O Bom Dia Espírito Santo, o Encontro dos Vasos, o Congresso Línguas de Fogo, o Show da Bênção, por que não dizer também a Universidade da Fé, na palavra do evangelista
nacional e internacional, uma voz, uma revelação. Daniel de Oliveira, do Ministério Profético de Sinais, Prodígios e Maravilhas, por que não dizer do sobrenatural, da Bahia para todo o Brasil. Coloque aí agora ao lado do rádio, pela medida da minha fé, um pouquinho do azeite de oliveira, em uma xícara, em um frasquinho, em um vidrinho, para a santa consagração, para que você unja seu marido, seus filhos, sua loja, seu território, seu patrimônio, sua fazenda, ou você que trabalha aí em uma plataforma de petróleo, correndo perigo, se unge o carro, a moto, o helicóptero, a máquina agrícola, o caminhão, a caçamba, o trator, aonde você vive e trabalha, ministra a unção em nome do Filho da Virgem Maria, Jesus, o Cordeiro Imaculado. Unge também suas crianças, filhos, netos, sobrinhos, irmãos biológicos e irmãos de amizade ou de fé. Ministra a bênção e profetiza neste vale de ossos secos, que os ossos ainda poderão ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é mais forte do que os ossos. Unge, consagra, abençoa, creia em Deus e creia também na voz profética que sai da Bahia para todos os continentes. Coloque aí agora um copo com água, para que esta água fique cor de rosa, a cor da rosa de Saron, para que você beba, para que haja um efeito mais excelente do que a radioterapia, quimioterapia ou iodoterapia. Beba e seja abençoado por Deus. Coloque aí também suas ferramentas de trabalho, notebook, carteira, mochila com todos os seus objetos. Coloque aí diante do rádio a escova de cabelo, para que haja cura de seus neurônios, a fronha do travesseiro. Às vezes você sente muita insônia, pesadelos. Às vezes os seus sonhos são eróticos e satânicos e diabólicos, governado pela pombagira menina. Então põe a fronha do travesseiro, o lençol da cama. Você que pensa, que acha, que sente que a cama está cheia de aranhas, de baratas, de espinhos. Você que vive nesta enfermidade, nesta depressão, põe aí agora também tudo que você queira pôr diante do rádio, diante do receptor, caixas com medicamentos, pomadas e curativos que você está cuidando daquela abertura, daquela cirurgia, daquela ferida, daquela chaga maligna ou benigna. Apresenta a Deus sua bolsa, para que o homem mau, o ladrão, o violento não tenha poder sobre o seu patrimônio. Apresenta a Deus seus cartões de crédito, para que o espírito da ganância, da avareza, do desequilíbrio não venha fazer com que você se meta em dívida diante dos agiotas legalizados, que são os banqueiros. Apresenta a Deus seus cartões de crédito, para que haja equilíbrio no seu usar, no seu gastar. Tá bem? Faça isso. Apresenta a Deus a chave do apartamento, da loja, da casa que está à venda ou para alugar. Consagra. É tempo de consagrar. É tempo de orar. É tempo de bater. É tempo de buscar. É tempo de clamar. É tempo de chorar.
É tempo de pedir a misericórdia de Deus. Por quê? Porque os dias são maus. A violência está na porta de nossa casa. A violência está, às vezes, até dentro do reino de Deus, do reino dos céus na terra, na igreja. A violência está na geografia, nos mares, nos rios, na atmosfera. O homem está pior do que os animais. A avareza, a ganância, o adultério, a blasfêmia está mexendo com a mão de Deus. E o cálice do Senhor, o cálice da ira de Deus, que fala em Apocalipse, está sendo derramado sobre a terra. Que Deus tenha misericórdia daqueles que ainda o temem. Então, se prepare espiritualmente, busque a Deus, clame a Deus. Saiu da igreja por quê? Volta para a igreja, reconcilia-se com Deus, aceite Jesus. Com Jesus as coisas já são complicadas, e sem Jesus, para onde caminhará sua vida, sua alma, sua família? Para onde caminhará a humanidade sem Jesus? Abrace Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se entrega a Deus, peça perdão, reconcilia, volta ao altar da Santa Ceia, Santa Comunhão, e participa do cálice do pão, comendo do corpo, do sangue do Senhor, para que você seja uma ovelha forte, imbatível, limpa, bonita, gorda, uma ovelha como tem que ser na presença de Deus, sem mancha, sem ruga, sem defeito, uma ovelha que brilha no meio das trevas deste mundo. Atentai, porque aqui é mais do que um programa internacional, é a voz da profecia. Estamos também pela rádio online, a voz da bênção. Fique conosco, porque hoje nós vamos meditar na oração que ensinou Jesus aos seus apóstolos. Mateus, capítulo de número 6. Tá bem? Deus os abençoe. Eu quero enviar um abraço ao povo de Campos dos Goitacazes, aos petroleiros que me acompanham em Campos, em Macaé, Rio de Janeiro, na orla de Sergipe, de Alagoas, na orla de Natal, Rio Grande do Norte, petroleiros, navios cargueiros, portos, muita gente nos portos me acompanhando, nos aeroportos também, nas rodoviárias, no metrô, no ônibus. O Brasil levanta pela manhã, como a Edneide levantou, como a Soraya levantou, milagre. A Idil Monteiro levantou, pastor Itamar Nascimento, o homem forte da cidade de São Vicente, São Paulo. Como vocês levantaram, tem muita gente me acompanhando agora, ainda enrolada em seus cobertores. Tem muita gente já tomando banho para sair para o trabalho. Outros sentados em volta da mesa, tomando o seu café da manhã. Antes de sair de casa, faça a Deus a oração da divina proteção.
Você que vai ao banco hoje, vigie, viu? Com a saidinha bancária. Você que vai fazer exames, peça a Deus proteção sobre aquela enfermeira ou técnica de enfermagem que vai tocar no seu sangue, que é a sua alma. Você que vai para uma audiência, peça a Deus que te oriente o que deve falar ou ficar calado ou calada. Que Deus use o seu advogado diante daquela mesa de sentença. Você que vai para uma cirurgia hoje, que Deus use a mão daquele cirurgião, porque a medicina também é de Deus para aquele procedimento. Você que vai viajar de carro, faça a Deus a oração da proteção. Você que vai viajar de ônibus, você que vai viajar de avião, peça a Deus a proteção, porque está havendo no segundo céu uma revolta dos Exus, dos caboclos. Os demônios querem sangue, os demônios querem almas, mas Jesus veio buscar primeiro o que se havia perdido. Tá bem? Fique conosco. Este é um programa que o Brasil passou a seguir e a amar. Vocês que me acompanham aí no agronegócio, em Goiás, no norte da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, vocês que me acompanham no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso do Norte, no meu querido Piauí, no norte de Minas, aí no agronegócio da soja, do café, do milho, do algodão. Deus vos proteja, Deus os guarde. A você, amigo pecuarista, a você, empresário da soja, do milho, do algodão ou do café no sul de Minas, ou do café na grande região de Vitória da Conquista. Deus abençoe a sua lavoura, Deus abençoe o seu rebanho, Deus abençoe as suas plantações. E lembram que a terra a Deus pertence. Então entregue o dízimo de tudo que a terra produz para você, para que haja bênçãos até a quinta geração. Este é o programa de uma obra santa. E se você me encontrou aqui, é porque Deus quer te abençoar financeiramente. Deus quer salvar a sua família. E fica uma pergunta para você decidir aonde você passará a eternidade. Tá bem? Levante as mãos e falem comigo. A paz do Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Vamos formar logo o coral internacional cantando como precisamos cantar, porque a obra é Santa. Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco. Vamos louvar a Deus. Luísa Lopes, Sandra Oliveira. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito. Bastem palmas. É do Senhor, como vento impetuoso, Sônia Nicola. como fogo Colato, acorda o colato aí, Sônia. sobre terra santa. Não deixa o colato dormindo, não. Do amor, esta hora é decisiva, vigilante de temor. Ninguém Antoniette apareceu, milagre. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando.
espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada apareceu, não foi, Antoniete? Sumiu, né? Abandonou seu pastor, foi, menina? Pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Você quer receber oração além de suas orações? Você quer receber jejum além dos seus jejuns? A Bíblia diz: levantai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes. Orai sem cessar e orai uns pelos outros. Mande para mim o seu pedido de oração para hoje, seu sobrenome. Abandonar o Senhor jamais, meu pastor. Por onde você andou, Antoniete? Não estava na convenção? Está com raiva de Jesus? Sumiu do Bom Dia Espírito Santo? Todo mundo estava perguntando: por onde anda Antoniete? Tomou Doril? Você precisa de uma oração? Você precisa de jejum, da ajuda espiritual? Eis-me aqui para te ajudar, como atalaia, como levantador de mãos trêmulas, como animador, não de plateia, não de grupos, mas animador de ovelhas queridas. Mande o seu pedido de oração, número da casa. Você nem imagina como isso é importante. Às vezes o diabo em sua agenda, o cão, já anotou o número de sua casa. Vai ser apagado da agenda dele. O povo de Deus, não tive condições de participar da convenção este ano, bispo. Misericórdia, Antoniete. Você perdeu uma grande bênção. Só não perdeu de tudo, porque eu orei por você. Mande o seu pedido de oração, número da casa, número do processo. Quem sabe você tem um processo na justiça, travando o seu dinheiro, sua herança, sua propriedade. O mês que vem é o grande mês do Salmo 23. Minha casa é este número 57. Manda o seu sobrenome. Por que, missionário? Estava online. Ainda bem que você recebeu porção, parte da bênção, porque o gostoso era estar lá. Mas online está perdoada. Você recebeu 30% da porção. Você sabe o que eu estou te dizendo. Então, mande o seu pedido de oração, nome, sobrenome, o número do processo, voltando ao sobrenome. Às vezes, você leva uma carga que não é sua, é do seu tataravô. Você nem conheceu aquele velho ou aquela velha. Seu bisavô, seu pai, sua mãe, sua sogra do primeiro relacionamento. Uma carga que não é sua, um peso que não é seu. Você não foi culpado daquele estupro, daquele assassinato, daquela invasão de terra. Você não foi culpado daquela mandinga, daquela pemba, daquele esoterismo, daquela diabólica e maldita
idolatria, você não foi culpado. Mas às vezes no mundo espiritual você carrega uma carga pesada. E a maldição vem repetindo nas mulheres da família e nos homens. Então prepare, venha se libertar desta carga, lançando sobre ele, Jesus, todas as ansiedades. Para você lançar sobre Jesus, você tem que aceitar Jesus, se entregando a ele e crendo na carga que ele levou por você. Às vezes você sofre a mesma dor da sua tataravó, bisavó, mãe, pai. Levante a sua cabeça. Ore por mim, minha mãe que está enferma também, Colato. Então faça isso. Mande para mim seu sobrenome. A igreja ora por você. Porque Davi venceu Golias? Porque ele tinha a unção? Em parte, sim. Mas Israel orava por Davi. Eita, Israel é Israel, rapaz. Elias venceu os profetas de Baal, mas havia 7.000 obreiros orando por ele e ele nem sabia. Sansão derrubou o templo de Dagom, porque Israel orava pelo seu juiz, Sansão. A igreja primitiva venceu leões, venceu imperadores, venceu a maldita Roma do antigo mundo. Por que a igreja primitiva venceu? Porque oravam uns pelos outros. A oração é como um dínamo que faz girar. É como uma dinamite que arrebenta. É como um dinamismo aceitável ou não aceitável. Então, pode mandar para mim o seu pedido agora. Como diz os mineiros, agorinha. Não importa se você é espírita, kardecista, católico ou evangélico. Mande para mim o seu pedido, sua ajuda. 99 711 78 81. O código é 71. E eu estarei levando ao altar do sobrenatural. Porque a Catedral da Bênção em Salvador vive a renovação do sobrenatural. O que é o sobrenatural? É o que não é natural. É o que está acima de todas as governanças deste mundo, em qualquer área. O sobrenatural é mais forte do que a ciência, apesar que a ciência também é importante. O sobrenatural está acima da sociologia e psicologia. O sobrenatural está acima dos antibióticos, das aplicações, das imagens, dos exames de imagem. O sobrenatural está acima da cultura, está acima do governo, do homem nacional ou internacional, estadual, municipal. O sobrenatural é o céu mais perto de nós. Por isso que eu digo e repito, a Catedral da Bênção é hoje a Catedral do Sobrenatural. Eu não estou falando da catedral que está ali em frente ao Iguatemi. Ali também é uma bênção, mas eu estou falando de uma bênção diferente, o sobrenatural. Largo das 7 Portas, 446.
8 horas da manhã de hoje, quarta-feira, 2 da tarde, 7 da noite. Lima e Silva, 116. Vem experimentar relâmpagos, trovões, saraivas, chuva seródia, chuva temporã, unção, cobertura espiritual que sai do altar da catedral do sobrenatural. O sobrenatural irá envolver você, meu amigo, meu irmão católico, espírito evangélico. Ó endereço aí. A secretária oculta pela fé está colocando. Largo das 7 Portas, 446. Largo das 7 Portas, 446. Aqui da BAN, Lima e Silva, 116. Liberdade. Hoje é um dia poderoso. Eu já vejo o céu mais perto de nós. A mão de Deus estendida. Então mande para mim. Para o 7199-711-7881. O seu pedido de socorro. Às vezes você precisa de um socorro. Porque são os últimos suspiros do seu casamento, misericórdia, sua vida financeira, saúde. Mas o anjo socorrista, que assiste diante do trono de Deus, o anjo socorrista, que assiste diante do trono de Deus, através do zelo que Deus tem para com a sua palavra transmitida, irá te alcançar. 71-99-711-78-81. Quem sabe você fez exames, hein? E estes exames te deixou de cabeça quente por causa de um tumor maligno no intestino, nos seios, na tireoide, esta hérnia de disco, esta hemorragia, estas dores reumáticas. Quem sabe você fez exames. Quem sabe foi diagnosticado uma enfermidade para a morte. Quem sabe seu marido ou sua mulher já pediram o divórcio. Você está aí doido ou doida dentro de casa. Quem sabe o advogado já te ligou comunicando que você perdeu aquela causa que você aguardava tanto. O anjo socorrista que assiste diante de Deus irá entrar com providência, como entrou na vida do pai Abraão. Depois que Abraão falou, Deus proverá. Prepara, porque o Deus a quem pregamos, o Deus a quem servimos, ele é Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Tsidequém, Jeová Samá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Catedral do sobrenatural. Se alguém perguntar a você, Sulamita Reis, de onde você é pastora, Sulamita, fale da Catedral do Sobrenatural. Você estava em Brasília e você foi abençoada. Então, esta é, da Bahia para o Brasil, a voz da profecia bíblica. Espírito Santo, Espírito Santo. Anote o número deste telefone, 7199-711-7881. É o Telebênção, é o Telezap. Eu não atendo telefones, manda a mensagem digitada. Telebênção, Telezap, Telebênção, tá bem? Mensagem digitada. Aí alguém me pergunta, por que, missionário, o senhor não atende telefone? Se eu for atender 1000 telefones todos os dias, 1000 telefonemas, o que será dos meus tímpanos? Então mande a mensagem
Às vezes eu deito lá em minha cama e vou lendo as mensagens, vou respondendo aquelas que o Espírito permite que eu responda. Mande o seu pedido. Amém. Fui muito abençoada, glória a Deus. Deus te abençoe, Sulamita. Aí, em Belo Horizonte, Marcos Sebastião, pastor amado, já está conosco. Luísa Lopes. Olha o número do telefone aí, Soraya está colocando, tá bem? São 5h44. Este é o encontro dos vasos de ouro, dos vasos preciosos para Deus. A paz do Senhor Jesus. Romildes, te abençoe, Romildes. Palma, é sobrenome Palma ou você é de Palma, em Tocantins? Eu quero enviar o meu abraço ao povo de Portugal. Ontem nós tínhamos pessoas de Portugal me acompanhando. Deus abençoe vocês aí de Lisboa, Porto, cidade de Gaia e todo território português, ao povo da Espanha, de Madrid, que me acompanham também, de Lucca, na cidade, na Itália, as nossas orações pela Itália, está sofrendo com grandes chuvas de lama, misericórdia. As nossas orações pelo povo do Havaí, aquilo que aconteceu no Havaí é 100% espiritual. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Sulamita está em Três Corações. Deus abençoe toda a família Reis, aí na minha querida Três Corações. Simone Lustosa também já chegou para estar conosco. Mas voltando ao assunto, o que aconteceu no Havaí, tudo que acontece fisicamente tem origem espiritual. Aquela tragédia do Havaí, guerras, terremotos, tsunami. Aí alguém fala assim, não, missionário Daniel de Oliveira, é porque estão mexendo com a natureza, as geleiras estão derretendo. Mas por que as geleiras estão derretendo? Por causa da ganância do homem. Deus fez tudo certo, correto e pôs tudo no prumo. Quem está tirando o planeta do prumo é a avareza e a ganância do homem. Ouviu o que eu falei? E o pecado. Qual pecado? Da blasfêmia. Casamento de mulher com mulher, de homem com homem, é blasfêmia contra Deus. As escolas de samba, que arrastam a imagem de Jesus pelas avenidas, o descrer no sagrado, no divino, a blasfêmia contra as coisas de Deus, o adulterar a Bíblia, ouviu? A liberação de drogas, assassinato, macumba, feitiçaria, são blasfêmias contra Deus. A maldita idolatria. Então, o homem vai blasfemando e o cálice da ira de Deus vai sendo derramado. É fácil de compreender. As guerras, as tragédias, os furacões, as enchentes, o sol de quase 60 graus, como nós vimos na Europa e vamos ver aqui no Brasil este ano, a morte das plantações, as pragas nos animais, colunas de fumaça, sangue derramado, inocente. É o homem blasfemando e o cálice da ira de Deus derramando. A hora que eu vi aquelas imagens do Havaí, agora nesta semana passada, Espírito Santo falou comigo, é espiritual, meu servo. Os cientistas, o homem material, entende e interpretam de uma outra maneira.
Mas Deus me deu o dom de discernir desde a minha infância e de entender o mundo espiritual. Deus me deu o dom de discernir espíritos. É um dom que eu nem queria ter, porque me incomoda. Mas o dom de discernir espírito nos faz entender o mundo físico, o mundo científico e o mundo espiritual, principalmente o que está no segundo céu. Não sei se é porque a minha origem é judaica, mas Deus me faz compreender todas estas coisas. Tudo que acontece no físico é porque teve início no espiritual. Por isso que temos que chegar a Deus, para Ele chegar a nós. Por isso que temos que pedir a Deus perdão pelos gananciosos e avarentos e governos malignos que se estabeleceram para escravizar a humanidade. Às vezes, diante da bandeira da nação, nós temos que falar: perdoa esta terra, para ver se Deus ainda tem misericórdia da humanidade. Guerra? Qual o espírito que está no coração do presidente da Rússia, do Putin? Vocês podem examinar e julgar. Qual o espírito que está naquele homem? É o espírito sanguinário do Exu Caveira, que só quer matar e destruir toda a Europa. A Europa também afastou de Deus por causa da sua vaidade, por causa da letra. A Europa já foi abençoada, como os Estados Unidos foi, e agora está havendo uma ressurreição na América do Norte sobre Deus. Tudo que acontece físico tem a origem espiritual. Os cientistas entendem da ciência, mas eu entendo de um mundo acima da ciência, o mundo espiritual. Então, quando orar, peça perdão pelo pecado da família, pelo pecado da nação, pelo pecado da humanidade. Misericórdia. Coisas piores virão. O que eu devo fazer, missionário Daniel de Oliveira? Abrace Jesus. Ame Jesus, o que ele amava. Ontem eu preguei aqui sobre o convite que ele faz e muitos viram as costas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Está entendendo, Simone, Sulamita, Edneide, Amanda? Às vezes é necessário, viu, Amanda, pedir perdão do pecado do pai e da mãe, para que toda maldição seja quebrada e desfeita. Atentai, Deus não me colocou aqui em vão. Uma irmã chegou para mim e disse: o Senhor vai pregar para o mundo todo. Eu até duvidei. 2 meses depois nós estávamos por esta rede internacional que chegou para mim. Muitas destas emissoras é 0800, mas outras emissoras nós temos compromisso de mantê-la. Por isso que eu digo a vocês que amam o que eu amo, porque eu amo o que Jesus amava e ama até hoje. Almas, obra de Deus, passando o recado profético de Joel capítulo 2, anote aí Joel capítulo 2, passando o recado profético de Daniel capítulo 12, passando o recado profético de Isaías capítulo 54, passando o recado profético de Mateus capítulo 24, 23, 24, 25, passando o recado profético segundo Timóteo, capítulo 3, passando o recado profético de
Apocalipse, capítulo de número 6. Ajuda-me a continuar aqui, a manter a rede completa que eu faço todos os dias, mandando uma oferta, um voto, um dízimo. Seja uma oferta de R$5. Tá entendendo, Rosana? Seja uma oferta de 10, de 50, de R$100. Uma oferta Isaac de R$1.000, agora no mês de setembro. R$1.000 é aquela oferta que dói. Apocalipse 6, viu, Ângela? É isso aí, filho. Oferta Isaac é aquela que dói. Como doeu na alma do pai Abraão, mas ele teve a resposta para Isaac. Deus proverá. Aquela oferta Isaac, que doeu na alma de Ana, mulher de Eucana. Me dê um filho, eu te dou ele de volta. Só quero ser mãe. Como doeu na vida de Jeová, chegou a virar as costas para o filho no momento do martírio da cruz, e o filho gritou: Elohim, Elohim, lama sabachthani, por que me desamparaste, meu pai? Por amor a nós. A oferta Isaac de Jeová, Jesus reclamou porque a dor era profunda, mas o pai segurou firme no propósito da salvação. Aleluia. A oferta Isaac é aquela oferta que você tira da boca das vestes, da poupança, das aplicações e investe na obra do Senhor. Seja R$1.000, seja 5.000, 10.000, que Deus pôr em seu coração, mas pregue o evangelho, porque estamos no fim. Tudo diante dos nossos olhos revela que nós estamos no fim. O fim não vem não, já chegou. É o princípio das dores, é o começo do fim, já chegou. Tudo mostra pelo rádio, pela televisão, pelos jornais, pelas notícias. A cada década o mundo está girando ao contrário. Mande para mim uma oferta, um dízimo, um voto. Olha o número aí do Pix, ó, Bradesco Daniel de Oliveira. Porque em seu nome, missionário Daniel, porque chega em minhas mãos e eu pago compromisso todos os dias. Se vier em nome da igreja, tem que passar pelo diretor de finanças. Entenda o que eu falo, creia no que eu passo para vocês, ame o que eu amo, creia no que eu creio, segura nas mãos de Deus. Faz 54 anos que eu estou segurando nas mãos de Deus. Ouviu o que eu falei? Põe uma semente na mão deste semeador. Deus me fez evangelista internacional para muita gente, em vários locais, entender a voz do Espírito. Eu recebi um comunicado de Cuba, uma irmã me dizendo: aqui em Cuba nós também lhe assistimos, pastor Daniel de Oliveira. E uma cubana disse que quer vir ao Brasil, vir à Bahia, só para me dar um abraço. Eita, abraço de cubana. 5h57. Põe uma semente em meu ministério. Deus abençoe o povo de Blumenau que já estão conosco, Santa Catarina. Deus abençoe Valquírio Honorato. Deus abençoe. Coloque aí aquele hinozinho, o corinho da oferta. O corinho da oferta. Edneide Arruda. Hoje em dia, o certo virou errado e o errado virou certo. Porque estamos no fim. Mas siga a Bíblia, viu? A Bíblia não erra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de doenças, de traumas, de psicoses, de neuroses e de incerteza. Vamos louvar com este hino da Oferta Brasil.
eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, vamos continuar aceita, Senhor, seguindo o mapa. Que mapa, menino? Eu venho Que nos trazer, leva ao eu venho céu. É isso trazer aí, para Flávio. o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. O chão só dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. O chão só dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor no meu coração profundo. Dei amor a todo mundo, ainda tenho amor pra dar. Deus abençoe todos vocês que estão nos acompanhando aí na Guatemala, no Equador, em Honduras. Pessoas aqui ligando para mim. Rua Darcy Vargas, 38, Térreo. A paz do Senhor, bom dia, Espírito Santo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Helenilson Cerqueira. Código 77, não sei de onde é. Bom dia, missionário. Aqui é José de Oliveira, Porto. Peço oração por mim e minha família e todo o meu trabalho. Tá bem. Código 81, se não me engano, é Pernambuco. Peço oração por minha vida espiritual. Edneide, Casa 40, família Arruda. Deus abençoe os Arrudas. Deus abençoe os Arrudas e também os Oliveiras. Olha, hoje é quarta-feira e hoje é um dia abençoado na Catedral do Sobrenatural, a Catedral da Bênção. Vem experimentar o sobrenatural. Talvez você já experimentou muitas porções de bênçãos, mas o sobrenatural está acima de todas as bênçãos já recebidas. É o céu dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Hoje é um dia abençoado. Viu, Silvia Marinalva Silva, família Fonseca? Hoje é um dia abençoado na catedral e na sede. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. Já nos preparando para sexta-feira, quebra de maldições. E assim nós vamos vencendo, porque somos mais do que vencedores na pessoa do Espírito Santo. Tá bem? Entendendo, Carolina Teixeira? Deus te abençoe, Carol. Toda Caroline é Carol. Deus te abençoe, filha. Você me ouve aonde? Qual bairro, qual cidade, qual país? Deus te abençoe. Se me encontra aqui, é porque o Espírito te guiou para estar aqui. Ontem estudei todo o livro de Malaquias. Fiz o dever de casa, como o Senhor pediu. Amém. Você é uma ótima aluna. E um dia você vai receber o diploma na eternidade e vai ouvir o seu diretor dizendo: vinde bendita do meu Pai. Entendeu o livro de Malaquias? Põe em prática. Ouviu? Ali foi Malaquias repreendendo Israel, porque Israel esteve no exílio babilônico 100 anos. E em vez deles melhorarem, eles pioraram. Aí Deus usou o profeta pequeno, Malaquias, para trazer a doutrina do antigamente, a doutrina
das raízes para Israel ser abençoado. E foi. Então, às vezes, Deus permite a pessoa estar em um exílio, em um vale, em um deserto. Não é para piorar, não. É para entrar pela porta e melhorar. Deus te abençoe, Amanda, aluna amada da Universidade da Fé e do Sobrenatural. Isabel Souza já chegou para estar conosco. Marisa Salles, se alguém aí de Portugal está me acompanhando, mande um ok para mim, tá bem? Ontem eu tinha muitas pessoas de Portugal me acompanhando, porque quando eu chego em casa, eu vou ouvir o programa e eu vejo as pessoas de vários países. São 6h05. Abra sua Bíblia, Mas antes de meditar na palavra, abençoa o mês de setembro, lá em Brasília, no sábado, dia 29. Não esqueça o horário nem a data. O Espírito Santo falou comigo, abençoa o mês de setembro e transmita ao meu povo o Salmo 23. Não é um salmo muito lido, muito decorado, cantado e conhecido. É o salmo que Davi fez quando ele estava no pasto. Ainda não tinha nem a unção ministrada por Samuel. É o salmo da mesa preparada. Eita! Da cabeça ungida e do cálice transbordando. É o salmo da água tranquila e do pasto verde. É o salmo que me revela que se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu tenho a proteção divina. É o salmo da palavra da profecia, o Senhor é o meu pastor, em primeiro lugar. Atentai, porque no dia 3 de setembro, na catedral, e no dia 10 de setembro na sede, eu estarei distribuindo o que Deus mandou distribuir. A marca em seu pulso esquerdo para todo mês. Setembro é o mês do destravamento. A mesa preparada. Qual mesa que você quer? Qual o sabor da mesa? Paz, prosperidade? Deus te dará, e este será um excelente final de ano. Prepare Bahia, porque a revelação está na Catedral do Sobrenatural. Setembro, eu quero que vocês venham à igreja em setembro, dia 3, porque você vai captar, entender o que Deus mandou, o que Deus falou, o que Deus propôs para todos nós. Setembro, escreva aí na sua agenda, o mês do Salmo 23. E não esqueçam desta profecia. Não foi bem uma profecia, uma revelação nítida. Do dia 29 veio a mim, lá em Brasília. Tá bem? A sua vida nunca mais será a mesma. A página irá virar e você aprenderá como Davi aprendeu. Ser pobre, necessitado de Deus. E Ele vai cuidar de você até a 4ª geração. Atentai, porque esta visão é nítida. Não teve embaraços e nem complicações. Eu entendi tudo que o meu Senhor falou. Tá bem? Deus abençoe Sandra, Rita, Edneide, Ângela, Marinês, Marisa, que estão conosco. 6:08. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6.
Alguém fala assim comigo: o senhor fala demais, missionário. Se eu não falar, as pedras falarão. Eu não vou deixar uma pedra falar em meu lugar, não. O senhor fala muito. É bom. Você está acostumado a ouvir a voz do diabo aí falando em sua cabeça o dia todo? Ouça a voz do Espírito pela manhã. Se eu não falar, as pedras falarão. E eu jamais vou deixar que uma pedra fale em meu lugar. Quem é atalaia não é a pedra, não, é o Daniel. Abra sua Bíblia. Jesus deu uma aula, e esta aula vocês conhecem, aos apóstolos, porque a equipe de João Batista chegaram para Jesus e disseram: nos ensina a orar, como João ensinou a turma dele, a equipe dele, o ministério dele. E Jesus reuniu com eles, bem no comecinho do seu ministério. E Jesus falou: portanto, alguém mandando ali um pix, Deus abençoe. Orareis assim. Olha que oração profunda. Simples, porque Deus é simples. A mensagem de Jesus sempre foi uma mensagem simples, mas direta, como uma espada de dois cortes. Orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. É verdade. O Pai espiritual é muito mais importante do que o Pai na terra. O Pai na terra nós respeitamos e amamos, mas o celestial cuida da alma, do espírito, da eternidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus não é para ser blasfemado, mas honrado. Honrado. O filho tem que honrar o pai, biológico, eterno. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus não é para piada, nem chocarrice, nem molecagem. O nome de Deus é para ser respeitado, adorado, temido. O nome do Eterno já diz, do Pai da eternidade. Então Jesus falou: vocês vão orar assim, vou explicar a vocês. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Sabe o que é vir o reino de Deus, Luciene Oliveira? O governo de Deus, a administração de Deus, o poder de Deus sobre nós. Só é abençoado quem vive no reino de Deus. E qual é o reino de Deus? O mapa, a bússola, é a Bíblia. As leis estabelecidas, principalmente os princípios, as bases, os fundamentos, que estão em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então a Bíblia está falando para nós: venha o teu reino. Tem gente que é governada e dominada pelo diabo, pela lascívia, pela glutonaria, pela vaidade. Mas bem-aventurado é aquele que aceita o governo, o reino de Deus. O que adianta você obedecer aos homens e não obedecer a Deus? Deus em primeiro lugar, a Bíblia em primeiro lugar, a lei estabelecida por ele em primeiro lugar. Venha o teu reino,
O reino de Deus hoje é muito combatido pelas autoridades constituídas, infelizmente. O reino de Deus hoje é combatido até nos altares. O homem está criando para si um reino até nos altares. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra o diabo. Nos lugares celestiais estão combatendo o reino de Deus até dentro do próprio reino de Deus, implantando sistemas políticos da cultura do homem. A nossa cultura não é daqui, é do céu. Muitos implantando sociologia, psicologia. O que aconteceu no passado, temos que ter renovação e buscar a presença de Deus para os dias de hoje, porque senão perderemos. Jesus falou: venha o teu reino. O reino dele só vem se eu dizer, falar, eis-me aqui. Por isso a Bíblia diz: vinde a mim todos vós. Ele quer implantar em nós o reino, o domínio. Mas tem gente que quer o reino da pombagira, da cachaça, da lascívia, da glutonaria, dos 7 pecados capitais. Porque a carne domina o espírito, e não pode, é o espírito do homem que tem que dominar a carne do homem. E o espírito do homem tem que ser fortalecido pelo Espírito de Deus, que está na Bíblia, no verbo, é o verbo que me fortalece, é o sangue e o corpo do Cordeiro que injeta em mim as proteínas para me ser resistente aos outros reinos. No mundo tem muitos reinos. Tem o reino do dinheiro, tem o reino da ganância, tem o reino político, maligno, satânico, mas o reino de Deus é que tem que me dominar e me embebedar. Jesus falou: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Deixa Deus trabalhar. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Deixa ele me colocar no lugar que ele quer me colocar. Não força a barra. Ande na presença de Deus e ser perfeito. A Bíblia diz: ande em minha presença e procura a perfeição. Seja feita a tua vontade. Aceite o que vem. Ora, entrega nas mãos de Deus. Tanto na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Se Deus quer castigar a terra por causa do pecado e da blasfêmia do homem, com maremoto, terremoto, enchente de lama, fogo incendiando cidades, campo espiritual, seja feita a vontade de Deus. Eu não posso impedir o trabalhar do Senhor onipotente. Só tenho que dizer: tenha misericórdia, poupa o teu povo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que aula, hein? Jesus deu à sua turma, sua equipe, a sua diretoria espiritual e a diretoria administrativa do seu reino sendo implantado. Aí veja o versículo 12. Olha que palavra. Perdoa as nossas dívidas. Por isso que às vezes nós temos que pedir perdão pela falha do nosso bisavô, avô, pai, mãe, marido, mulher, tia, avó, porque se meteram no mundo do crime, da avareza, da invasão, no mundo do assassinato, das drogas, da feitiçaria, da idolatria, por ignorância, porque aprenderam errado, por causa da maldita mitologia grega,
egípcia, principalmente a romana, que é uma desgraça até hoje. Então, às vezes é necessário pedir misericórdia e perdão, viu, Vilma Severino? Tá entendendo, Vilma? Ô Ilma, Nete Bispo, pastora Cipriana. Você entende, Cipriana? Antes de eu falar, você já entendeu, porque o Espírito é o mesmo. 6h20. Perdoa as nossas dívidas, tem que haver perdão. Confissão e pedido de perdão. Perdoa as nossas dívidas. Jesus lá na cruz, ele pediu perdão por quem estava lhe matando. José perdoou seus irmãos. Se não tivesse perdoado, Israel não existiria. Jacó perdoou Esaú. O perdão liberta, o perdão é bom, o perdão é de Deus, perdão é doutrina do céu. Tem sogra que não perdoa a nora, tem sogro que não perdoa o genro, tem pai que não perdoa os filhos, tem mãe que não perdoa a filha por causa de bobagens. Tem pessoas que têm um coração frio, duro, mau. Aí o Espírito Santo não entra porque ela resiste. A Bíblia diz: não resistis ao Espírito Santo, que está selado para o dia final da redenção. Tem pessoas que têm um leão no coração, um lobo, um palhaço dentro de si, um capitão do mato, um boiadeiro. Tem pastor que não é pastor, é boiadeiro, é capitão do mato, e não perdoa nem as ovelhas, julga e blasfema contra elas. Mas Jesus falou aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoar, não será perdoado. E às vezes a doença, o mal que veio sobre a sua vida, sua cabeça, sua família, é por causa deste ódio, deste rancor, deste amargor na boca de vingança. Vingança, perdoa, até 70 vezes 7 por dia, 490 vezes por dia. Perdoa. Perdoa Tatiane, perdoa Nete, perdoa, mesmo que não saia do seu subconsciente, mas profetiza, está perdoado. Agora veja o versículo de número 3. E não nos induzas à tentação, não me deixe ir à tentação, não me permitas estar na tentação, porque às vezes a tentação vai me derrotar. Jesus falou para os apóstolos: ora e fala, não me induzas à tentação, nada pode me induzir ao erro. Temos que ser forte, temos que ser ovelhas que participam das proteínas, o sangue e o corpo do Senhor. E as bênçãos, e a bênção do sobrenatural que está acontecendo na catedral em Salvador. Não nos induzas à tentação. Tentado nós somos, mas nós não podemos ser vencidos. A tentação vem. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor de nós, mas ele só entra em nós se der abrir a porta. Nós temos que abrir a porta, é para Jesus entrar e cear conosco. O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a que ele possa comer, tragar, engolir, mastigar. Misericórdia. O leão é carnívoro,
Ele gosta de destruir a carne para perturbar o espírito. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Me livra do mal. A Bíblia diz: fugi do mal. Se você tenta Deus, você vai ser tentado e derrotado. Aí veja o versículo: me livra do mal, ponto e vírgula, porque teu é o reino. O que é reino? É o governo dele em mim. É o governo dele na vida da Helenir, da Nete, da Edneide. É a vida dele em nós. Não vivo eu, Jesus vive em mim. Ele tem que viver em mim. Jesus precisa viver em mim. Ele está na porta batendo e eu tenho que abrir a porta. Ser dizimista, ofertante, levita, louvar a Deus, Santa Ceia. Porque senão o bicho pega. Porque a Bíblia diz que o bicho não morre. Está entendendo? Não nos induzas à tentação. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino. Reconheça o reino de Deus. Fazem 54 anos que o reino de Deus reina em mim. Teu é o reino e o poder de Deus aqui revela a mim e a noiva e a igreja. O poder de Deus aqui é como um dínamo, uma dinamite, um dinamismo. Está acima do poder econômico, está acima do poder político, está acima do poder da ONU, das nações, da ciência, da matemática, do direito. Poder de Deus em nós é uma autoridade do sobrenatural. Teu é o reino, o poder. O poder dos homens está em segundo lugar. Poder de Deus é quem nos governa, a autoridade. Por isso que eu falo e repito, a última palavra para nós não é da ciência, não é do juiz, não é do advogado, e nem do governador, e nem do presidente. A última palavra para nós é a palavra de Deus. Deus em primeiro lugar. Teu é o reino, o poder. Poder é força, poder é autoridade, poder é conquista, poder é certeza, poder é cântico novo. Teu é o reino, Jesus falou, ele ensinando aos apóstolos quem era ele, o reino dele. Teu é o poder, o reino, a glória. Sabe o que é glória? É o brilho, é a beleza, é o fogo que queima o diabo, espanta o capeta, incendeia a seara dos filisteus. Glória. Sabe o que é glória? Alegria. Sabe o que é glória? Paz. Sabe o que é glória? Prosperidade. Sabe o que é glória? Saúde. Sabe o que é glória? Certeza da salvação. Sabe o que é glória? Obediência. Sabe o que é glória? Faz o dragão parar e recuar. Sabe o que é glória? Faz a serpente engolir as serpentes de Faraó. Sabe o que é glória? É o brilho, é a autoridade. Jesus falou, porque teu é o reino. É a cultura que eu tenho que manter e crer e seguir. Não é outras culturas que vieram do velho continente ou do continente africano. Não. A cultura é esta para nós. O reino de Deus. Teu é o reino.
o poder e a glória. Glória é brilho, é beleza, é unção. Glória é nós cantando na igreja, é dizimando, é ofertando, é convertendo, é levantando o cálice sagrado. Glória é você ser diferente do mundo, andar ao contrário do mundo. Glória é alguém olhar para você e falar: é maluco, é doido. É porque a sua glória incomoda, o brilho do vagalume incomoda as serpentes. Repito, o brilho dos vagalumes incomoda a serpente, porque o vagalume tem luz e a serpente só tem a barriga arrastando na terra. Assim são os invejosos e malfazejos. Então, Jesus ensinou a oração forte do Pai Nosso, viu Cirilo, Juliana de Camargo, que a glória de Deus esteja em sua vida, Juliana, Iraci, Genilda, Amanda, Rita, Lisete, que a glória de Deus esteja em sua vida. É uma oração profunda. E Jesus terminou dizendo: porque teu é o reino, que reina dentro de nós. Poder, força, autoridade, documento assinado com o sangue do Cordeiro. Tome-lhe capeta na cara. Teu é o reino, o poder e a glória, o brilho, a beleza, a unção, a autoridade, o óleo derramando, a fidelidade acima de todas as demais fidelidades. Teu é o reino, poder e a glória. E sabe como termina? Para sempre. Esta oração aqui é para sempre. Esta revelação é para sempre. Este ensino de Jesus para a sua equipe é para sempre. Não foi só para eles. Não foi só para o início da igreja primitiva. Não foi só para a formação do discipulado. É para sempre. Estas ordens aqui é para sempre. Não adianta você querer fugir. A bênção é para sempre. É ontem, hoje e amanhã. Porque o Espírito não passa nem acaba. Aqui foi falado pelo Espírito Santo na pessoa de Jesus de Nazaré, o filho de Davi também. Ame a Deus, faça um voto. Qual voto, missionário? Venha à igreja hoje para experimentar o sobrenatural, na catedral, na sede. Hoje é um dia poderoso da distribuição do óleo, a ministração do sobrenatural para cura, milagres e prosperidade. Já nos preparando para setembro, o mês do Salmo, da mesa preparada, o Salmo 23. Une-se a nós na catedral do sobrenatural, no Largo das Sete Portas. Me ajude a continuar aqui, pregando o evangelho para todas as nações. Mande uma oferta, um voto, um dízimo, seja R$5 ou seja R$1.000. Se Deus mandar você entregar mais, faça, obedeça, seja feita a vontade dele. E vamos continuar impactando a terra com a dinamite, o poder sobrenatural de Deus. Está entendendo, pastora Mônica Fonseca? 6h32. Alguém coloque para mim aí o número do Pix. Tem gente pedindo o número do Pix para mandar uma oferta, um dízimo, um voto. Vocês que me acompanham na Europa, na Ásia, na África, mande para a sua família aqui no Brasil e eles mandarão para o número deste Pix. Coloque aí para mim, Zuleide, Edineide, Mônica.
O número do Pix, Jane, 71. A Elenir colocou. A Elenir é também secretária oculta. 719918622232. Olha o número do Pix aí, ó. Bradesco, Daniel de Oliveira. Amanda também colocou. 719918622232, Bradesco, Daniel de Oliveira. Deus proverá. Mande uma oferta, Isaac, como Ana ofereceu filho a Deus, como Abraão ofereceu filho também a Deus. Até a Mônica colocou para mim ali o Pix. Pastora amada, Deus abençoe. Como Jeová ofereceu Jesus, e a coisa para Jeová foi tão dura que ele virou as costas. Aí Jesus gritou: Elohim, Elohim, lama sabachthani, por que me desamparaste, meu Pai? Por amor a nós. Mas ele tinha dado, ofertado, como diz lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. O amor de Deus foi tão grande, a oferta de Deus, a oferta de Abraão, a oferta de Ana, as ofertas que Salomão e Davi ofertaram, rapaz. Fez Deus levantar do trono. A oferta que o primeiro mártir da igreja primitiva deu, foi sua vida pela causa do evangelho. E assim sucessivamente. E quando alguém dá, entrega o seu melhor, o seu Isaac, aí cumpre-se a profecia do pai Abraão: Deus proverá. Tem pessoas que às vezes não recebem tal bênção que precisa. Porque às vezes não recebe tal bênção que precisa. Porque ainda existe uma idolatria materialista. Abra o seu coração. Deus quer te dar. Não amarre a boca do boi que debulha. Deixa Deus te usar. Tira a pedra. Se Deus está te pedindo uma oferta, Isaac, vai doer. Você vai chorar e pensar, mas é pacto entre você e Deus. Abraão fez o voto, nem Sara ficou sabendo. Ana fez o voto, nem Eucana ficou sabendo. Jeová fez o voto, e penso eu que nem os anjos ficaram sabendo. Ouviu o que eu falei? Deus proverá aqueles que têm o coração liberto. Tá bem? 6h37, coloque aí o copo com água, coloque um pouquinho do azeite, faça um voto de estar hoje na Catedral da Bênção. Deus abençoe vocês que estão me acompanhando na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, por esta rede internacional de rádio, pela internet, aonde estiver chegando a minha voz, chegue a bênção do Criador. Vamos falar com Deus, Brasil. Deus! Desperta, Brasil, Brasil. Aonde estiver chegando esta mensagem da oração do Pai Nosso, que as pessoas possam entender, crer
louvar a ti e se converter dos maus caminhos. Pai, desperta o Brasil, que é um gigante adormecido por causa da maldita idolatria, feitiçaria e orgia. Desperta o Brasil, a Europa, principalmente Portugal, Espanha, Itália, França. Desperta a África como o Senhor está despertando, o Oriente, América Central, América do Sul, América do Norte. Desperta aqueles que me ouvem no hospital, no manicômio, nos presídios. Que o Espírito Santo venha de forma sobrenatural, em sonhos, em visões, a este povo que está dormindo o sono da indolência do capeta. Desperta, pastores e pastoras, membros, para a obra que o Senhor quer fazer neste fim, neste final da humanidade. Desperta, através da minha voz, coloca eco, ondas em minha voz, como o Senhor colocou na voz de João Batista, que clamava no deserto. Porque a sua voz, através da minha voz, quebra, faz a corça parir, pôr para fora o que está incomodando. Quebra os cedros do Líbano, o orgulho, a prepotência, a vaidade, a ganância, misericórdia. Faz o monte derreter. Tem pessoas que pensam que é um monte, mas é um monte de lixo ou de merda que precisa nascer de novo, como o Senhor falou a Nicodemos. Pai, desperta esta pessoa que conhece a tua palavra, mas está dormindo nos braços do diabo, para que esta pessoa reaja em busca do sobrenatural. Eu abençoo a todos, eu consagro os objetos que estão no rádio, óleo, consagra este azeite em poder, peças de roupa, água, carteiras, objetos, pedidos de oração, pessoas que estão apresentando a carteira de trabalho, porque a vitória é em setembro, o mês da mesa preparada. Dai saúde e paz, revela a este povo a porta da catedral no Largo das Sete Portas. Epachariai andecais, coloca ali na porta da catedral e da sede. O anjo Gabriel e o anjo Miguel, olha, desceram com espada de fogo para cortar os laços de todos que entrarem na catedral e na sede hoje. Abençoa o teu povo que crê, que vê, que sente o que eu sinto. Eu abençoo a todos com a bênção da paz e da cura. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira, Vildina Serra, pastora Lisete. Deus abençoe Juliana. Deus abençoe Rita Santos. Um abraço, Helenir. Deus abençoe pastora Lisete. Deus abençoe todos vocês. Luísa, Amanda, compartilhe este programa, viu? Este programa é um programa ungido por Deus. Faça a obra de Deus, viu? Você não pode pregar, pregue através do seu dedo, compartilhando. Deus os abençoe. Viu, Juliana?